João, capítulo 3, versículo 16 ao 21. Aleluia. Glórias a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que também as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos repetir o versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. glórias a Deus, Aleluia. glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Como é que está todas as câmeras? E a terceira câmera, que é a principal, que é a de produção. Entendeu? Produção é o que vai direto para o canal no YouTube. Nosso nome Aleluia. do canal é o nome Gelson Bezerra Oficial. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ao que nos interessa. Ao ler aqui a Bíblia Sagrada, nós vemos quão grande é o amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida e para contigo que está comigo aí hoje online. O amor de Deus é muito grande. No versículo 16, ele já faz a abertura dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, Glória a Deus. mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Para que o ser humano venha ter a vida eterna, tem que crer em Jesus, tem que seguir a Jesus, tem que aceitar a palavra de Deus, tem que se batizar e ser fiel até o fim. E não é difícil servir a Jesus. Não Glória a é Deus. difícil, a não ser se você não quiser. Você tem que se desfazer das coisas dessa vida e amar a Deus de todo o vosso coração. Mas, irmão, eu tenho que curtir minha vida. Então me explique o que é uma curtição. Curtir a vida sem ter Jesus é descer ao abismo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Mas aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmão. Ele deu o seu único filho, Filho unigênito, Jesus Cristo. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque somos nós. Nós não somos nada, irmão, sem Deus. E outro, pior ainda, que eu vou falar aqui agora. No livro de Isaías diz que o homem sem Deus é menos do que nada. Nada ainda é alguma coisa, agora menos do que nada é abaixo do limite.
salvo por ele. Quando a Bíblia está dizendo o mundo, ele quer dizer toda a raça humana. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Só que nem todos querem se salvar. Aleluia! A nossa vida, nesta vida, é só de passagem. Hoje estamos aqui. E amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. E depois, diante de Deus, qual que vai ser a sua explicação? Glória a Deus. Muitos ainda têm a oportunidade para se salvar, ainda dá tempo. Aleluia! Outros não conseguem dar tempo para se salvar, porque pode morrer no meio do caminho. Verdade, aleluia! Achando que ainda tem tempo para poder servir a Jesus. Glória a Deus! Pode acontecer com um avião caindo, Aleluia! um carro batendo, um trem descarrilhando, ou pode dormir e não acordar mais. Ninguém sabe o dia da manhã. Verdade, aleluia! Porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha a terceira câmera. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você quer ser salvo por Jesus? Então tenha um compromisso com Deus. Aleluia! Deixa o Espírito Santo te convencer Louvado seja Deus! do pecado, da justiça, do juízo. Glórias a Deus. Aí o versículo 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aleluia! Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quer dizer, se você crê, você não está condenado. Mas se você não crê, você já está condenado. A Bíblia diz. Existe muita gente andando no mundo e está enganado. Está enganada. Eu não preciso estar na igreja para se salvar. Eu não preciso ler esse livro para se salvar. É mesmo? A Bíblia diz que a porta é estreita. Não diz que a porta é larga. A Bíblia diz que o caminho é apertado. Não diz que é uma avenida asfaltada. Aí o versículo 19 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram e são má. Existe muita gente que dá um pezinho de desculpa para não estar na igreja, para não ler a Bíblia, para não caminhar. Tudo é uma desculpa. Quer ver uma outra desculpa? Me desviei por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa disso. Mentira. A pessoa já está desviada e tem pão na igreja. Aleluia! Só queria uma desculpa para sair da igreja, foi lá para fora e começou a colocar culpa em todo mundo. Mas a pessoa não caiu na real que já estava desviada dentro da igreja. Deus estava dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Glória a Deus, A aleluia! pessoa não queria, era o primeiro vento a pessoa foi lá para fora. E existem duas passagens bíblicas, duas. Existem duas passagens bíblicas que diz que engano na minha casa não permanecerá. Você não é frio